Bem-vindos ao debate com a participação dos candidatos à Assembleia Municipal de Porto de Mós. Uma palavra a quem está presente aqui no Cineteatro de Porto de Mós e a quem nos ouve através... A quem nos está a ouvir, está-se a ouvir mal, por isso é que fizemos aqui uma pausa. Muito bem, estamos primeiro que tudo a tentar perceber como é que podemos solucionar esta questão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá. Boa noite, bem-vindos ao debate com a participação dos candidatos à Assembleia Municipal de Porto de Mós. Uma palavra a quem está presente aqui no Cineteatro de Porto de Mós e a quem nos ouve através da Rádio Dom Fuas e nos vê em direto nas páginas de Facebook do jornal e da Rádio Dom Fuas. A moderar este debate estarei eu, Jéssica Sá, e o meu colega Isidro Bento. Para o portuguesense e para a Rádio Dom Fuas é de extrema importância proporcionar estes momentos de discussão democrática, sabendo que é essa a principal missão do jornalismo, nomeadamente do jornalismo regional. A Assembleia Municipal é um órgão deliberativo e de fiscalização da gestão do município que é fundamental para assegurar a representatividade e o debate político. Estarão os munícipes cientes deste papel? Que mudanças querem trazer? E que presidentes querem ser os candidatos que hoje aqui estão? Estas e outras respostas vamos procurar naturalmente encontrar esta noite. Mas falando de candidatos, Isidro, queres passar à sua apresentação? Sim, hoje vamos ter connosco o Hélder Sousa, da CDU, Abna Pato, do Chega, Sheila Saldanha, da Iniciativa Liberal, Rui Marto, do PS, Clarice Louro, do PC. Estes nomes foram ditos pela ordem alfabética do partido. Depois aqui na sala a ordem está diferente, portanto, do lado direito temos o candidato da CDU, Hélder Sousa, depois do PS, Rui Marto, do Chega, portanto, Abna Pato, Sheila Saldanha da Iniciativa Liberal e Clarice Louro do PSD. Portanto, são estes os nomes que vão constar hoje, enfim, da nossa conversa. E antes do início deste debate, foi feito um sorteio, para ditar exatamente a ordem de participação neste debate, passando a redundância. E vai ser exatamente como eu disse. Portanto, CDU, PS, Chega, Iniciativa Liberal e PSD. Depois, naturalmente, vai rodando conforme as perguntas. Para cada pergunta há um espaço de 3 minutos para os candidatos poderem dar as respostas e, enfim, penso que estão explicadas as regras essenciais. Portanto, Jéssica. Vamos dar início ao debate. O primeiro tópico para nós acho que é fundamental na perspectiva de quem está aqui presente e quem nos está a ouvir, vos conhecer. Primeiro que tudo é preciso perceber quem são, e o que é que vos motiva, o que é que motiva a vossa candidatura. Portanto, a primeira questão para o candidato da CDU, Hélder Sousa, que é quem é e quais são as suas motivações para esta candidatura. Pedimos desculpa também quem nos ouve na rádio pelos problemas. Bem, enquanto tentamos resolver este problema, vamos aqui recordar que estamos, em termos de temas, não foi dado nenhum tema específico aos nossos convidados, portanto, nós achamos, tanto aqui como para a Câmara Municipal, que são cargos demasiado importantes para as pessoas não estarem devidamente preparadas, ou seja, à partida, parte do pressuposto que um candidato à Assembleia Municipal, um candidato à Câmara, saiba minimamente aquilo que é habitual, enfim, na sua área de intervenção, isto, obviamente, com as devidas diferenças entre a Assembleia e a Câmara Municipal. Portanto, não
demos temas nenhuns em particular às pessoas. Vamos, de facto, tentar que sejam estes 3 minutos, cumprir estes 3 minutos. Depois, no final, temos então aquela que habitualmente chamamos as alegações finais, e aí também tentaremos que sejam, de facto, esses 3 minutos. E agora, enfim. Rafael, penso que podemos retomar. Sim. Portanto, volto a reforçar a questão. Quem é e quais são as suas motivações para esta candidatura? Quais são os meus objetivos da minha candidatura? Ora, boa noite a todos aqui presentes, boa noite a quem nos ouve lá em casa e boa noite ao painel e obrigado pelo convite. Sou o Hélder José Ferreira de Sousa, natural de Alcobaça, tenho 51 anos de idade, vivo há 6 anos no Juncal, na sede de freguesia, e o meu trabalho, a minha profissão, já há 36 anos que sou técnico de carroceria automóvel. Para concluir, entre aspas, para continuar a resposta à pergunta feita, digamos que no Concelho de Porto-de-Mós é óbvio que há muitas coisas feitas, mas há sempre aqueles, não digo pormenores, porque se calhar não são pormenores, a sociedade merece, a sociedade vê aquilo que lhe faz falta, que é útil, o seu bem-estar, a necessidade de obras, de espaço público, de utilidade pública, com limpezas, com manutenções, na área do comércio local, seja na sede de freguesia, seja nos lugares a que lhe pertence, seja no concelho, no sede de concelho. Há que ter sempre em conta a necessidade das pessoas e o progresso para a vida das pessoas, porque todos nós sabemos que quando a pessoa se sente bem a viver no local onde vive, quando tem um trabalho estável, é óbvio que o progresso aparece, e o progresso é bom para a pessoa em si, é bom para a sociedade onde se insere essa pessoa. Quer queiramos, quer não, há sempre coisas a melhorar, há sempre coisas a criar. Não vou estar aqui a indicar em concreto certos problemas, mas o trabalho de 4 anos do mandato na Assembleia Municipal é um trabalho que não se consegue fazer uma perspectiva no início, é um trabalho, digamos, de contínuo, o dia-a-dia, o contacto com as pessoas, ir ter com as pessoas, seja na sede do concelho, seja na localidade mais pequena, mais longe, com mais difícil acesso, e falando dos acessos, os acessos bons, rápidos, é sempre mais-valia para toda a sociedade. Pedia-lhe então que terminasse, já chegámos aos 3 minutos para avançarmos para o PS. Okay. Rui Marto, faço-lhe a mesma questão. Quem é e o que é que levou à sua candidatura? Antes de mais, conseguem-me ouvir? Sim? Portanto, sim? Portanto, antes de mais, muito boa noite a todos. Quero cumprimentar os promotores deste debate. É sempre importante fazer-se um debate de ideias. Quero cumprimentar os meus colegas de painel. E o que é que me leva a fazer esta apresentação a uma candidata a presidente de uma Assembleia Municipal. Portanto, como a maior parte das pessoas sabe, já ando aqui há muito tempo, acho que é o único sítio onde ainda nunca me propus, nunca me candidatei para este sítio, nunca participei em nenhuma lista para este órgão das autarquias, e neste momento acho que posso dar uma ajuda também para o Conselho, estando neste lugar. Sabemos claramente
que não é este o lugar onde se vai fazer coisas, onde se vai executar, mas pelo facto de não se poder fazer, ou de não ser função estarmos a fazer e estarmos a executar, não quer dizer que não tenhamos intervenção para que as coisas aconteçam. Porque uma das lacunas que eu tenho, pelo menos na minha leitura, tem havido nas assembleias, é que há debatamento. Portanto, isso é que eu comecei por referir e acho importante os debates. Há debatamentos, há propostas de mente. Quando eu digo propostas, não vamos andar aqui a dizer que o Sr. Presidente da Câmara tem que fazer a estrada ou arranjar a escola, isso não interessa, não é da competência deste órgão, mas claramente podemos debater internamente entre os vários candidatos agora, mas depois entre os vários deputados, entre as várias bancadas, perceber que quem está daquele lado, que normalmente as assembleias são aqui, também tem um papel importante para debater e, eventualmente, no fim, para fazer recomendações ou sugestões, como aconteceu algumas, digo eu, poucas vezes, ou pelo menos na minha leitura, vezes e menos, neste mandato. Houve algumas propostas que foram feitas, foram faladas, não sei se pode chamar proposta, pelo menos formalmente não era proposta, mas depois acabaram por acontecer. E é isso que me leva e que me motiva a participar neste órgão, ou seja, debatermos uns com os outros. Depois as perguntas ao Sr. Presidente vão-se fazendo quando elas têm que ser feitas e não é estarmos numa reunião de segunda-feira. Vocês é que estão desse lado, eu não ouço daí. Mas pronto, dizia eu que não é estarmos numa reunião à segunda-feira e depois à quinta ou sexta virmos repetir as mesmas perguntas para aqui. Portanto, isso não interessa. Interessa muito mais fazer o debate interno entre os deputados e depois fazer com que dessa forma também o Conselho acrescente valor ao que está a ser pensado. Eu não sei se será melhor fazer uma interrupção. Falo. Pois, se calhar pode ser do microfone. Não, acho Eu ouvi. Penso que se ouve. Vamos só fazer mais alguns testes de som para ver se conseguimos resolver e pedimos desculpa. Queres que eu fale? Não sou, pelo menos aqui na fase aqui. Faz aí. Fazemos uma pausa na emissão, é melhor, e retomamos depois. Resposta, vamos dizer assim, que é perguntas ao Sr. Presidente, o Sr. Presidente responde, quando muitas vezes é desnecessário esse tipo de perguntas, porque a maior parte de nós já sabe as respostas quando elas saem. Portanto, um dos meus motivos é tentar e fazer, portanto, da parte que me toca e depois o trabalho que terei que fazer dentro da minha própria organização, é fazer com que haja o debate entre deputados, entre pares, e não estarmos sistematicamente neste tipo de assembleias que temos tido, que são o que são, não estou aqui para dizer nem bem nem mal, mas não é esta a minha forma de ver o funcionamento de uma assembleia. Portanto, penso que resumi tudo com isto. Seguimos então para a Abna Pato do Chega, a mesma questão, quem é e os seus motivos para estar aqui. Obrigada. Antes de mais, boa noite a todos aqui presentes e que nos vejam lá em casa. Este fantástico painel de colegas, uns com experiência a mais, outros mais ou menos. Eu sou novata, sou marinheira de primeira viagem, à Rádio Dom Fuas, ao Jornal Porto-Mozense e a toda a sua equipa por disponibilizarem este espaço para forma a existir democracia e serem discutidas ideias. Eu tenho 38 anos, sou filha de angolanos, refugiados que vieram em 75 derivada à guerra para Portugal e decidiram escolher Porto Mós para renovar e recomeçar a sua vida, e então eu não me vejo a viver em outro lado que não seja Porto Mós. Entristece-me um pouquinho ver determinadas situações que continuam iguais, apesar de haver queixas de pessoas, e acho
que o meu papel, apresentando a minha candidatura à Assembleia Municipal, é no sentido de fazer as pessoas ouvirem-se cada vez mais, não só os deputados, não só os trabalhos que são colocados para aprovação em Assembleia, mas também haver mais descentralização das Assembleias, incutir outra forma de transmissão, não só online e muito bem executada, não é? Pelo PSD, temos de falar o que é as coisas boas e ressalvar o que não está bem para haver melhorias. E a minha candidatura é precisamente por isso, porque eu vejo muitas lacunas e julgo que tenho todas as capacidades em equipa, logicamente, de fazer melhorar o que está mal. Prosseguimos com a Sheila Saldanha, da Iniciativa Liberal. Olá, boa noite ao painel, à Rádio Dom Fluas, a todos os presentes e a quem está lá em casa. Agradeço o convite, no entanto, quero deixar aqui uma pequena à parte. A Assembleia Municipal, e para quem não sabe o que é que a Assembleia Municipal é um órgão de fiscalização. Portanto, na minha opinião, este debate deveria ser com os candidatos à Câmara, com os candidatos à Junta de Freguesia e não a nós que estamos-nos a candidatar a um órgão de fiscalização, o que é que a gente vem debater. É o meu ponto de vista. Eu vou-me candidatar e sou cabeça de lista por Iniciativa Liberal que me propus à Assembleia Municipal por isso mesmo. Acho que Porto-Mós precisa de sangue novo, precisa de pessoas que saíram da terra, que foram buscar conhecimento e podem trazer novamente para nós, para Porto-Mós, mais conhecimento. Gostava de ver uma Câmara, e atenção, quero dar os parabéns ao Jorge Vala, de quem sou fã, por o excelente trabalho que tem feito nos seus mandatos, à doutora Clarice, que tem desempenhado um papel... Diz? Não conseguem ouvir? Tem feito um excelente papel, não só de Presidente de Mesa, mas muitas vezes como moderadora dos debates. E sabemos que não é fácil. No entanto, Porto-Mós acredito que precisa de mais transparência, precisa de esclarecer à população onde é que os nossos dinheiros são utilizados de uma maneira clara e também de uma descentralização do poder. Sou Sheila Saldanha, não sou de Porto-Mós de nascimento, mas vim para cá pequena. Tenho 50 anos, moro no distrito de Santarém, portanto venho para Porto-Mós porque fui convidada a ser candidata em Santarém e recusei, porque Porto-Mós é a minha terra, foi a terra onde eu escolhi crescer, foi onde nasceram os meus filhos, foi onde casei e onde vivi, até infelizmente ter que deixar de viver. No entanto, quero-me candidatar porque acredito que Porto-Mós precisa de mais, Porto-Mós tem muito para dar ainda e principalmente gostava de ver um Porto-Mós que não seja um sítio de passagem, mas um sítio em que as pessoas venham com um destino de ficar. Para terminar esta ronda, Clarice Louro, do PSD. Muito bem, ora, muito boa noite. Cumprimento o painel, desejando a todos as maiores felicidades. Cumprimento também o Rádio Dom Fluas por esta iniciativa. Cumprimento todos os que nos estão a ouvir e também os que nos estão a ouvir através das redes online do município. Ora bem, eu sou aqui a única que sou recandidata, já é o terceiro mandato, e sou recandidata porque fui convidada novamente pelo atual Presidente do município, e recandidato à Câmara Municipal. Aceitei esta recandidatura com um profundo sentido de responsabilidade e de missão para renovar mais uma vez a minha inteira disponibilidade em continuar a servir como Presidente da Assembleia Municipal. E porquê? Porque eu acredito, e sempre acreditei profundamente, na visão e na capacidade de liderança e estratégia que Jorge Vala tem revelado no desenvolvimento de políticas que levam a transformar Porto-Mós e que levaram a transformar Porto-Mós num local com qualidade de vida e ainda onde hoje se gosta de viver. Mas também me recandidato com uma equipa de pessoas jovens, e não só, e também já com trabalho dado, para ser uma voz digna dos portomosenses na Assembleia Municipal e porta-voz dos seus anseios e das suas aspirações, que é isso que é um dos grandes principais pilares da Assembleia Municipal. Por isso, eu aqui estou novamente na defesa dos interesses de todos os portomosenses.
Não me apresentei. Chamo-me Clarice Louro, como sabem, sou natural da freguesia de Serventoso, nascida e criada, sou portumesense e sou professora do Ensino Superior Politécnico, agora já aposentada, sou mãe de 2 filhas e avó de 5 netos. Muito bem, agora vamos para uma nova ronda. E esta pergunta, no fundo, é quase o reforço da primeira, portanto, é natural que algumas pessoas se repitam, mas pensamos que também é importante deixar estas ideias claras, que é, no fundo, a importância da Assembleia Municipal e a importância na vida política, enfim, do Conselho, e também, não diria na vida política, mas na vida municipal, melhor dizendo, e também para a democracia. Isto porque parece-me mais ou menos consensual que há um bom conhecimento acerca da Câmara Municipal, o que é que a Câmara faz, as juntas de freguesia também são muito acompanhadas, da Assembleia fala-se pouco e se calhar conhece-se ainda menos. E então eu perguntava a Rui Marto, do PS, então, qual é, na sua perspectiva, o papel que a Assembleia Municipal deve ter e a importância para a democracia em geral? Portanto, vamos ouvir agora. Sim? Sim. Portanto, o papel da Assembleia Municipal, eu já comecei por falar e também algumas das coisas que me moviam em relação a este órgão. Como disse, e como há bocadinho a Sheila também disse, nós temos aqui um órgão cuja função é deliberar e é fiscalizar sobre aquilo que a Câmara nos propõe, mas não pode ser só isso. É esta a minha visão. Ou seja, tem que ser um órgão onde, sim senhor, se debatam o que vem proposto da Câmara, se aprovem ou se rejeitem, conforme se considere mais adequado ao pensamento de cada um, mas tem que ser mais que isso. Ou seja, como falam, o seu papel na democracia tem que ser um papel de debate, de criação de novas ideias, para que o Conselho possa ter alguns avanços, porque costuma-se dizer que uma cabeça, ou que 2 cabeças pensam mais que uma. Se estivermos a pensar numa Assembleia que tem 31 cabeças, certamente poderá pensar mais que as 7 do município, ou do Executivo. Mas, retomando o papel da Assembleia, mesmo depois de termos estas funções, há muitas outras que podem ser tidas em conta, seja eventos que se possa fazer no sentido de proporcionar a deslocalização ou o chegar a públicos diferentes, com assembleias que possam ser dedicadas a um tema. Ao longo do ano temos 5 assembleias, há 2 que praticamente estão cheias por natureza, que é a apresentação das contas e a apresentação do orçamento, mas depois as outras dão-nos aqui uma margem para, com algum trabalho de base, algum trabalho junto do Executivo, descentralizando-as e podermos nós irmos junto das pessoas. Portanto, se nós formos junto das pessoas nas suas terras, se levarmos assuntos que lhe digam diretamente respeito, sei lá, nós não podemos ir para a Mendiga falar de qualquer assunto pendente que anda em Miradeira há 10 ou 15 anos. E vice-versa, quem diz estas 2 freguesias diz as outras. Mas se nós conseguirmos criar, vamos dizer, estas reuniões de assembleias, entre aspas, temáticas, nós certamente conseguimos chamar mais gente e desencadear aqui algum interesse, porque nós costumamos ver, e principalmente quem vê nas redes sociais, há sempre algumas pessoas a ver, depois aparecem, depois desaparecem, mas se nós fizermos as contas, é um valor residual. Temos que ir nós procurar as pessoas no que eles querem e, acima de tudo, no que lhes diz respeito diretamente, para os trazer para cá também. Avna, também qual é que é a sua posição, ou seja, como é que vê o papel da Assembleia Municipal, a importância e da democracia em termos gerais? Sendo a Assembleia Municipal um órgão deliberativo e de fiscalização, é de extrema importância, logicamente, porque estamos a falar de ativos financeiros e de interesses da comunidade dos municípios e não só.
Eu acho que a meu ver, a nível democrático e daquilo que eu tenho a oportunidade nos últimos tempos também ouvir e partilhar ideias na rua, é que há que tomar ações próprias de cada zona, não num todo, porque, como o colega Rui disse bem, cada zona tem uma doença diferente, digamos assim. E talvez a minha ideia particular, mas em equipa também, seria juntar uma pessoa responsável de cada zona que falasse daquilo que se passa. E, além das reuniões de Assembleia, nós próprios criarmos uma forma de ordem de trabalhos por forma a sermos mais reativos e responsivos às dores dos munícipes, porque muitas coisas ficam para trás e muitas vezes é por isso que existem pessoas que até trocam de cores partidárias, porque deixam de acreditar. Eu, particularmente, é a primeira vez que estou envolvida no meio político, diretamente, indiretamente já estive no passado, mas julgo que é uma das razões que deveria ser vista e revista e passar da ideia para o papel e juntos a fazermos a diferença. Muito bem. Sheila Saldanha, também a mesma pergunta, ou seja, a importância da Assembleia. Para mim, a Assembleia é extremamente importante, porque, portanto, é um órgão deliberativo, é um órgão que fiscaliza as contas e não só do município. Eu acho extremamente importante descentralizarmos as Assembleias, bem como o horário das próprias Assembleias, portanto, no meu entender, devem ser com um horário pós-laboral. Para mim é extremamente difícil estar aqui às 6 da tarde, não consigo. Saio do trabalho às 7. E descentralizá-las de Portmós e tentarmos fazer assembleias, por exemplo, em Miradeiro, outra nas Pedreiras, outra no Juncal, outra na Mendiga, para podermos dar a oportunidade das pessoas poderem assistir sem terem que se deslocar constantemente e apenas a Portmós. Perdi-me aqui um bocadinho, desculpem. As assembleias devem ser, lá está, não favorecer nenhum partido em especial, mas sim serem um esclarecimento também para a população, para as pessoas saberem onde é que o seu dinheiro, os seus impostos e não só, bem como os fundos que vêm e que são atribuídos, onde é que eles são atribuídos, onde é que eles são gastos. Para isso é preciso uma Assembleia com transparência, com clareza, com proximidade da população. Muitas vezes as pessoas ouvem dizer vão ser gastos 10 milhões, por exemplo, não estou a dar valores concretos, mas vão ser gastos 10 milhões na escola e as pessoas ficam a olhar em quê? É em janelas, é na estrada, é nos acessos, é nos pavilhões, é no aquecimento e tudo isto deveria ser explicado à população com uma linguagem que as pessoas entendam, porque nem toda a gente tem capacidade de entender um orçamento, e sim aproximarmos da população, fiscalizarmos as contas do município, para sabermos onde é que o nosso dinheiro está a ser emprego. Muito bem, para fechar esta ronda, então, Clarice Louro, mais uma pergunta? Sim, senhor. Ora bem, a Assembleia Municipal é um órgão de democracia e é a casa da democracia de excelência do município. E, portanto, tudo isto foi aqui dito, está tudo certo, mas nós temos que pensar que a Assembleia Municipal rege-se por uma lei e a Assembleia Municipal tem um regimento próprio e nós temos que respeitar o regimento. Agora, entendo que é importante, possivelmente, alterar aqui a lei das autarquias locais, do poder local, em especial da Assembleia Municipal, dando-lhe mais poder às Assembleias Municipais. Agora, tudo isto, eu, quando cheguei aqui à Assembleia Municipal de Portmós, há 8 anos, a Assembleia Municipal estava parada no tempo. Nós tentámos, nestes últimos anos, descentralizar as Assembleias Municipais e, portanto, o que foi dito aqui, elas foram descentralizadas, fomos a todas as freguesias do Conselho, nós transmitimos as Assembleias online para que toda a gente perceba o que é que são as Assembleias Municipais, debatemos nas Assembleias Municipais. Agora, as Assembleias Municipais têm uma ordem de trabalhos e nessa ordem de trabalhos tem o período do público, que é extremamente importante, onde o público vai debater e leva os seus problemas, ou deve levar,
que temos alguma dificuldade em que vá muito público, isto é um ponto possivelmente a trabalhar, que o público vá às Assembleias Municipais, e depois temos um período antes da ordem do dia. E nesse período antes da ordem do dia, e agora respondendo ali ao Sr. Deputado Rui Marto, ao Sr. Candidato Rui Marto, as pessoas podem explanar o que entenderem e podem levar o que entenderem, porque têm 1 hora para falarem. E se não o levam é porque assim não o entendem. Esse período, o que acontece é que os senhores deputados levam muitas questões ao Sr. Presidente do município. Mas não podemos ser nós que vamos alterar isso. Porque o senhor, cada Assembleia Municipal é formada por um conjunto de elementos que têm as suas bancadas. Esta última tinha a bancada do PS, tinha a bancada do PSD e tinha um elemento não inscrito. Essas bancadas têm que trabalhar com a Presidente da Assembleia Municipal. E eles próprios têm que trabalhar com os seus deputados. Portanto, o PS tem que trabalhar com os seus deputados, o PSD trabalha com os seus deputados e a deputada não inscrita era sozinha, teria que trabalhar sozinha. E são eles que definem o que é que levam à Assembleia Municipal. E o importante é que levem os problemas e os anseios das pessoas. Que se não levam, nós não podemos mudá-lo. Eu posso propor. Mas os senhores deputados é que sabem o que têm que levar, isso é que é a democracia. E depois temos o período antes da ordem do dia. E eu gostava de dizer ali ao senhor deputado que o período antes da ordem do dia, ao senhor deputado, peço desculpa, ao senhor candidato e a todos os colegas, que o período que estão aqui, o período antes da ordem do dia, nós temos, por exemplo, que eu também coloquei tempos, porque os tempos são importantes, nós temos 60, temos muito tempo. Termino só o raciocínio. Nesse tempo, nós podemos discutir e debater determinados assuntos. Portanto, a Assembleia Municipal tem regras. Desculpa, mas essa ideia já apresentou várias vezes. Não, tem regras. Já temos o Então, o que é que o senhor quer que eu lhe diga? A Assembleia Municipal tem regras para serem debatidas. E, portanto, é um órgão extremamente importante. Sim. O debate tem que ser feito de acordo com as pessoas. Mas não vale a pena insistir. Já ficou bem clara a sua posição. Muito bem, se ficou claro, é ótimo que toda a gente entende. Agora sim, para terminar, Hélder Sousa da CDU, não sei se vale a pena repetir a pergunta, penso que não. Não. Já ouvi 4 versões respostas da mesma pergunta. Tal como aqui foi dito, tirar um pouquinho de cada, porque a comunidade é mesmo um pouquinho de cada para nós e nós para os outros. Eu acho que as Assembleias Municipais deviam ter um sumo mais espesso, digamos assim, levar à Assembleia Municipal, isso depende do trabalho feito, neste caso do partido, porque é um candidato onde há uma lista, e esse trabalho tem que ser feito no terreno. Só indo no terreno é que conseguimos ter, digamos, uma maior eficácia com os problemas que as pessoas têm, que as pessoas observam, até mesmo não com elas mesmas, mas para com os outros e pronto, tudo o que faz parte da sociedade. Virando para a Assembleia Municipal, levando esses problemas em concreto e serem realmente apresentados a quem tem o dever de depois os tentar resolver, depois, caso assim seja, decidir na própria Assembleia Municipal. Digamos que é o trabalho de pessoa para pessoa, porque é assim, esta candidatura, a minha candidatura da CDU é esse o processo, é esse o projeto, é das pessoas para as pessoas. E nós tentando resolver o máximo que conseguirmos os problemas das pessoas, é óbvio que as pessoas ficam contentes, ficam satisfeitas e mantendo esse propósito, tal como aqui a colega do painel disse, possivelmente até poderão mudar de cor política e se ficarem satisfeitas ou até verem da nossa parte um esforço, que é para isso que nós nos apresentamos aos cargos públicos, nós não nos apresentamos aos cargos públicos, falando por mim agora, para me servir a mim. Eu quero servir a população onde me insiro
E já agora é óbvio que com as outras forças políticas assim possa acontecer, também poder servir. Basicamente é este sumo que a gente consiga arranjar o mais espesso possível para termos um conteúdo realmente sólido e eficaz, para que consigamos o máximo dos nossos objetivos, porque o meu objetivo é igual, possivelmente é igual a muita gente, muita pessoa em si, em concreto. Agora pedi eu também que concluísse o raciocínio. É este o processo, diz? Não, eu estava para dizer que estava a acabar o tempo, portanto, para terminar mesmo. Ok, obrigado. Ok, Jéssica? Sim, nós vamos insistir aqui com este tópico da proximidade, apesar de já terem levantado aqui um pouco o véu, acredito que é um tema importante e do qual poderemos falar um pouco mais, porque há 4 anos parecia haver consenso de que era preciso aproximar a Assembleia dos municípios e parece-me que hoje, esta noite, também já deram esses indícios. 2 das medidas eram precisamente as gestões descentralizadas e as transmissões online, e eu pergunto-vos o que é que acham efetivamente dessas medidas, o que é que analisam dessa experiência, mas também que outras ideias é que têm para aproximar os municípios deste órgão. E agora começo por Abna Pato do Chega. Ok. Uma forma de haver aproximação nas assembleias, incrementando as assembleias, a transmissão da Assembleia Municipal em direto, talvez seja um sonho, mas é um sonho execuível, porque ia mexer em várias esferas, a da educação e o do dever cívico. Porquê? Existem pessoas que querem estudar, vão para o ensino superior. Indo para o ensino superior, até podem se graduar, mas depois não têm oportunidades de trabalho. E acho que a Câmara Municipal, nomeadamente de Porto Mós, que é a terra onde nós todos à partida aqui residimos, podia implementar uma parceria com os institutos de ensino superior e, por que não, dar a oportunidade a estudantes, não é, que lecionam e que têm muito gosto em trabalhar com pessoas diferentes e transmitir também com linguagem gestual, porque nos nossos meios habituais de comunicação social, nós vemos, seja na TVI, seja na SIC, na RTP, nós vemos isso. E a nós, qual é a sensação que nós ficamos? Ficamos com uma sensação de igualdade para com o próximo, independentemente de nós não precisarmos de pessoas a estarem a fazer. Mas se tivermos algum familiar ou algum vizinho que até necessite, apesar de se calhar aquilo não ser muito importante, ele vai se sentir mais integrado. E estamos aqui a satisfazer o melhor de 2 mundos. Estamos a ficar mais próximos dos nossos queridos municípios e também estamos a ajudar alguém a progredir na carreira, que muitas das vezes tem que ir para grandes cidades à procura dessas oportunidades. É uma das medidas que eu gostaria de implementar. Além dessa medida, tenho outras mais, nomeadamente, além de nas juntas de freguesia existirem os presidentes de junta de freguesia, existe, ou porque não há tanta comunicação, que também acontece no nosso dia-a-dia, nós temos pessoas que não nos damos tão bem, mas temos um problema, mas não vou lá desabafar com o presidente da junta porque não gosto, porque ele é um parvo, por exemplo. Acontece, certo? Mas o problema está lá. Mas, se calhar, se existir uma forma, de, além do Presidente da Junta, dentro da própria Junta, em parceria com o Executivo da Câmara, de fazer com que exista uma pessoa nomeada, como existe nas turmas, uma pessoa fica nomeada representante de turma, para referir quais são os problemas daquela zona, é transmitida para uma ordem de trabalhos, essa ordem de trabalhos vai ser falada na Assembleia Municipal e tudo vai ser escalonado de grau a degrau, sem discussões, sem nada. E quando há necessidade de resolver mais um problema, ali na Calvaria, ok, ali na Calvaria estão ali muitos buracos, mas aqui está aqui uma tampa de esgoto. Vamos pôr na balança o que é que pesa mais e é mais prejudicial ou não, para não só os municípios, como as pessoas que passam de passagem, e nós não queremos a imagem do nosso município manchada, logicamente. Só que terminasse. Ok, obrigada. Seguimos e fazermos a descentralização para esse lugar, porque tal e qual como essa pessoa se queixa, mais pessoas se queixam, então vamos ouvi-las cara a cara e vamos trazer então e fazer acontecer. Seguimos então para a Sheila Saldanha. Primordialmente, penso que as transmissões online será uma prioridade e que até deveria já estar a acontecer, não é? Porque muita gente não se consegue deslocar, são horas que não são propícias a toda a gente. Elas são transmitidas já. Já são transmitidas? São. Eu não consegui.
Pronto, mas continua a ser uma mais-valia que continuem. De qualquer forma, a proximidade com a comunidade, eu sugeria uma linha telefónica em que pudesse realmente haver um atendimento em que a pessoa telefone e tenha uma hora por dia em que qualquer pessoa do concelho possa ligar a dizer passa-se isto na minha terra, há um buraco, há um muro que caiu, e haver uma participação da comunidade em que não tenha tanta burocracia e que possa diretamente chegar mais facilmente a nós. Outra sugestão que eu acho importante que se poderia implementar é junto das escolas. Os jovens, hoje em dia, não querem saber da política. Nós, para construirmos uma lista, e não estou a falar do PSD, que nós vemos os placares por todo lado com imensa gente, basta sabermos que o PSD está em Porto de Mós há 50 anos, não é? E não vamos dizer o João Salgueiro, porque todos sabemos de onde é que o João Salgueiro vem, e é uma exceção que eu nem conto como estando o PS no poder aqui em Porto de Mós. No entanto, é difícil e cada vez mais termos uma lista e convencermos as pessoas a integrar na política, porque há a reputação do tacho, quem vem para a política é por tacho e quem está na política sabe que muitas vezes nós estamos a trabalhar e não ganhamos nada, ainda temos despesa, andamos a fazer campanhas em que não somos remunerados, estamos a trabalhar com amor à camisola e pelo partido que representamos. E provavelmente fazer uma sensibilidade junto das escolas, cada vez mais às cadeiras e as disciplinas de ciência política e, por que não, convidar uma turma numa assembleia do 10º, na próxima assembleia uma turma do 11º, outra do 12º, em que os alunos vêm acompanhados provavelmente por os professores ou não, mas estão aqui e fazem perguntas e dar-nos até um tempo em que eles possam interagir e que lhes possamos explicar a importância da Assembleia Municipal e o que isto realmente representa para o Concelho e para a Câmara. Avançamos com a Clarice Louro. Que ideias mais tem para aproximar os municípios da Assembleia? E eu penso que isso é mesmo um ponto importante, nós cada vez mais temos que aproximar as Assembleias Municipais das pessoas. A transmissão online é um ponto extremamente importante, nós temos muita gente a ver. A educação das populações, o aproximar das populações. Esta linha que a Sheila falou, nós também temos o atendimento todas as sextas-feiras, temos atendimento, a Assembleia Municipal atende todas as pessoas que queiram colocar os seus problemas, aproximação de todas as freguesias e uma ligação muito próxima com os senhores presidentes de junta. Nós fizemos uma reunião com os senhores presidentes das Assembleias de Freguesia, também para saber quais os problemas principais das freguesias, e, portanto, cada vez mais a Assembleia Municipal, mas não é só o Presidente da Assembleia Municipal, são todos os elementos da Assembleia Municipal, se devem aproximar das comunidades e das suas populações para mostrar a importância da Assembleia Municipal. Essa importância também vai através das políticas que depois são desenvolvidas para o bem daquelas comunidades. Hélia Sousa, quais são as suas ideias neste tópico? Aproximar os municípios à Assembleia. Eu acho que, dado a situação até da não resolução de alguns problemas ou a resolução ineficaz, eu acho que a própria sociedade, por ela mesma, deveria se aproximar. Mas ela não se aproxima porque, infelizmente, há um grande descrédito da sociedade perante a política. O que é que acontece? Lá vamos ao ditado antigo, não vai Maomé à montanha, vai a montanha a Maomé. Terá que ser, à partida, na minha ótica, terá que ser à partida, digamos, os elementos da Assembleia Municipal a dar o primeiro passo a irem ter com as populações e com as pessoas. E depois, talvez, em várias conversas, vários objetivos, várias ideias, para a resolução de algum ou de alguns problemas, ou a conclusão de algum ou de algumas coisas que já estejam em curso, ou que possam estar em curso e possam não satisfazer a população, não ser do seu agrado, porque quer queiramos, quer não, nunca somos do agrado de todos, como é óbvio. Penso que assim talvez consigamos levar a água ao nosso moinho. Mas não sei se é uma ideia que posso estar a tirar assim para o ar e pode não resultar, mas é sempre uma ideia. Essa é melhor mais que menos.
talvez através do município criar por etapas ou por dias, é uma coisa que possivelmente poderia ir, possa ter uma discussão, como é normal, ir o município a fazer, para fazer uma ronda, digamos assim, pelo concelho, até para as pessoas que com menos possibilidade de deslocação se sentirem próximas, se sentirem acompanhadas, de se sentirem atendidas, até às vezes só para conversar. Poderá ser uma solução disso. Rui Marto, para terminar esta ronda. Portanto, para terminar esta ronda, é assim, eu já falei aqui de 2 ou 3 propostas, em que parece-me que quer a descentralização das assembleias, quer a transmissão pelos canais disponíveis e, eventualmente, reforçar os canais disponíveis, são mais ou menos unânimes, toda a gente reconhece que pode ser uma mais-valia, mas depois há aquilo que eu há bocadinho falei, por exemplo, de nós criarmos um assunto de interesse, vamos descentralizar para um lado, temos que necessariamente haver qualquer assunto que interesse a essas pessoas, porque depois funciona eventualmente menos bem na primeira, na segunda já veio, quando formos a dar por ela temos aqui uma roda e a roda dentada está a trabalhar e está, desde que as pessoas, e está a atrair mais as nossas populações, porque desde que as pessoas sintam que são escutadas e que daquela discussão surge soluções para as respostas que eles precisam, para as necessidades que eles têm, é muito mais fácil que depois queiram vir outra vez e outra e eventualmente mais vezes. Agora todos sabemos que chamar as pessoas para a política não se faz assim e elas vêm logo, porque nós sabemos, é aqui como é na grande parte do país. Por outro lado, e respondendo também ali um bocadinho à Clarice, é assim, nós temos uma lei e temos um regimento, mas a lei é o que é, e aí não vale a pena estarmos a pensar em mudar, porque alguém há de ter essa missão, mas o regimento temos que o mudar, cada vez que há a instalação de uma nova Assembleia, há um novo regimento. E o que eu estava e queria há bocadinho dizer é assim, se eu venho falar, sou o primeiro a falar, e depois exponho um assunto qualquer, se passado 4 intervenções alguém me der uma cacetada de todo tamanho em tudo o que eu disse, eu não tenho sequer hipótese, a menos que seja a defesa da honra. Isso não é discussão, é outra coisa. Nós temos que promover isso. E isso o regimento pode, e no meu entender, deve prever esse tipo de situações. Não é estarmos aqui numa quadra de parada e resposta, eventualmente fazer as perguntas ao Sr. Presidente, e na maior parte das vezes nem a essa resposta temos hipótese de responder ou de contrapor. E isso é previsto, isto está previsto na lei, porque uma das coisas que a lei prevê é um órgão deliberativo, sim senhor, mas tem permissão também de discutir todos os assuntos de interesse para o Conselho, neste caso de Porto Mós. Portanto, há várias formas de fazer e podemos, e no meu entender devemos, alargar isto, porque se nós chegamos aqui e vemos sempre o mesmo ramo-ramo, desculpem-me a expressão, vemos a primeira e eventualmente meia segunda e a terceira já não vamos. É esse tipo de dinâmicas que são importantes, na minha ótica, que sejam criadas. Portanto, não estarmos aqui sistematicamente a fazer isso. Por outro lado, podemos pôr um ponto, mas eu depois falo a seguir. Não há problema. Muito bem, vamos então para outra ronda. Quando vai-se continuar a falar de como é que se motivam as pessoas, e neste caso, para irem às próprias assembleias. Ainda na última, houve uma espécie de balanço previsível, enfim, era a última sessão, e o Presidente da Câmara notava isso, ou seja, só temos basicamente uma pessoa a participar em todas. Eu já não queria que participasse toda a gente em todas, mas há muito pouca gente a participar. Como é que se aproxima os munícipes, como é que se leva um munícipe a ir às sessões, a participar, a apresentar os seus problemas? E pronto, essa pergunta começa pela Sheila Saldanha, da Iniciativa Liberal. Que acabei de responder, não é? Penso que acabei de responder na pergunta anterior. É que é mesmo isso, é difícil. Um reforço. É cada vez mais difícil as pessoas saírem de casa para vir ouvir uma Assembleia Municipal que vamos discutir o quê, não é?
em que a pessoa chega aqui e muitas vezes não entende o que é que nós estamos a debater. Provavelmente, fazendo ações de campanha, tendo uma linha aberta não apenas à sexta-feira, mas durante toda a semana, e dando a oportunidade à população de muitas vezes se exprimir. Eu vou dar um exemplo que pode parecer ridículo até, mas para mim faz todo o sentido. Nós gastamos, município, não é? Incluindo todos nós, gastamos uma pequena fortuna, no meu entender, para vir cá à SIC. Será que este dinheiro realmente foi bem entregue, foi bem gasto nesta animação? Valeu a pena? Ou este valor poderia ser muito mais bem gasto, por exemplo, nos muros de pedra? Eu venho sempre por São Bento e uma manada de vacas saltou um dos muros de pedra e derrubou até ali umas pedritas e estavam na estrada. E vocês vão dizer assim, bem, o proprietário das vacas que tome conta delas e o senhor dos muros de pedra, claro que o proprietário do terreno ficou com aquilo estragado. Mas, no entanto, não poderia haver uns subsídios ou uma ajuda que o município dava para estes proprietários e estes pequenos agricultores poderem reconstruir e protegerem de outra forma a sua manada, e este dinheiro poderia ser empregue menos em animação e mais no Conselho, e talvez se incentivássemos a população com uma pequena votação, até juntas de freguesia, com o jornal, com a rádio, atribuir um valor, talvez as pessoas assim tivessem mais vontade de vir e ter uma participação mais ativa junto da Assembleia Municipal, junto da Câmara. Clarice Louro, no seu mandato, ou nos seus mandatos, aliás, enquanto Presidente, neste caso claro, está como candidata, já foi tentado algumas coisas, nos mandatos anteriores em que era o PS também se tentou, enfim, agora que é candidata de novo, já encontrou alguma solução mágica para levar as pessoas à Assembleia? Não encontrei nenhuma solução mágica para levar as pessoas à Assembleia. No entanto, era importante que as pessoas pensassem que na Assembleia Municipal, ao contrário do que a Sheila diz, há assuntos extremamente importantes para o Conselho, porque é onde se vai votar o orçamento, as contas... Mas nem toda a gente tem essa noção, não é? Exato. As pessoas não têm essa noção. É importante darmos essa noção. Agora, eu também acho que eu, na qualidade de Presidente da Assembleia atual, ainda, e candidata, eu sinto-me extremamente confortável, talvez por isso as pessoas não venham, porque as políticas que interessam às pessoas, elas estão a ser satisfeitas neste momento. E, portanto, a educação, a saúde, as políticas sociais, as políticas de mobilidade, as políticas de habitação, e como as políticas são desenvolvidas, são trabalhadas pelo Sr. Presidente e o seu Executivo, ele é que executa as políticas, e a população sente-as na pele, possivelmente, elas não se aproximam tanto das Assembleias Municipais, porque têm os seus problemas completamente resolvidos. E isso, a mim, tranquiliza-me, porque estão mesmo resolvidos. Agora, é evidente que, com uma educação acertada, é importante que toda a gente venha, mas muitas vezes os próprios deputados também faltam. Às Assembleias Municipais, o senhor sabe perfeitamente que eu numa Assembleia Municipal chamei a atenção sobre essa situação. Os senhores, muitas vezes, não estão... Quando se fazem Assembleias Municipais, homenagem às mulheres, é uma reunião da Assembleia Municipal. Deviam ter homenageado a doutora Ruth. Pronto. Quando se fazem outras homenagens no âmbito das reuniões, a São Solene do 25 de Abril, eu não tenho lá os próprios deputados. Todos não estão. Como é que nós devemos ter a população? Portanto, primeiro tem que ir pelo nosso exemplo. Exemplo de nós, deputados, que damos a cara a todos. A partir do nosso exemplo, estou convicta que as pessoas vêm mais à Assembleia Municipal. Temos que lhe dar a importância, só para terminar. Porque outra vez aportou uma palavra. É evidente que em 50 anos nós não podemos, as pessoas não podem saber tão bem o que é a Assembleia Municipal, porque em 50 anos quase nunca ninguém lhes disse. Só desde que se está, há 8 anos, é que se começou a falar das Assembleias Municipais, é que se descentralizaram as Assembleias Municipais, e o senhor sabe perfeitamente isso. É que se transmitiram online, é que se lhe deu dignidade, é que se lhe deu contagem de tempo, que é extremamente importante para todos falarem no mesmo tempo. Agora, questiona muita coisa a fazer, sem dúvida.
muita coisa eu acho que há a melhorar, muito ensino a fazer, muita educação a fazer, mas como é que nós queremos pôr as pessoas na Assembleia Municipal, se a Sheila falou e bem, que nós nem candidatos temos agora para as eleições, temos freguesias, só tem um candidato? É impossível, então temos aqui que fazer o quê? Educar. Educar os jovens, como já foi aqui falado, e isso temos mesmo que educar. Exato. Hélder Sousa, também para si? A minha opinião, digamos que todos os políticos, primeiro que tudo, têm que olhar para si mesmo. E olhando para si mesmo, têm que fazer uma reflexão perante a sociedade, perante a figura que fazem na sociedade e perante o trabalho que prestam. Portanto, se prestarmos um trabalho eficaz, é normal que a sociedade não tenha a necessidade de se deslocar ao local onde esse problema poderá ser resolvido. O que é que acontece? Também não é uma coisa fácil, mas eu acho que as pessoas, para ganharem confiança, para poderem vir à Assembleia Municipal, têm que ter confiança com quem eles vivem o dia a dia, com quem falam em sociedade, até no próprio café. Têm que ter essa confiança e há um trabalho da nossa parte para gerar essa confiança. Há outra vertente que podemos pensar que poderá ser útil nessa solução. Eventos culturais poderá ser útil. E todas as vertentes que façam parte da cultura, porque quer queiramos, quer não, tem várias vertentes, há pessoas que gostam mais de uma, outras de outra, outras de várias, participam, vão ver. Aliás, eu acho que é mesmo viver em sociedade com a dignidade, com a seriedade, com a justiça, e ver as coisas em concreto, e se cada um tiver a sua dignidade que deve ter perante o outro, eu acho que isso vai criar, talvez, vai gerar uma certa confiança, até para que as pessoas realmente possam participar mais, que é o dever de cada cidadão, e infelizmente a plateia está a meio, mas já é muito bom. Penso que será por aí talvez uma solução. Acredito que possa haver mais alguma vertente que seja útil, mas isso é sempre uma coisa a discutir. E tal como o Rui disse, que duas cabeças pensam melhor que uma, e três, e assim sucessivamente. E para já disse. Rui Marco, não quero propriamente condicionar a sua pergunta, mas tendo em conta que realmente é uma das pessoas que tem passado lá pela Assembleia noutra posição, o papel ou seja, a posição dos deputados, o faltarem ou não faltarem, o estarem presentes ou não estarem presentes, isso pode, de facto, condicionar o interesse das pessoas? Ou, na sua perspectiva, tem condicionado alguma coisa? É assim, eu acho que é o contrário, ou seja, a imagem dos deputados, uma vez que os deputados são pessoas normais, transmite, e muitas vezes, e aí sou um bocadinho seco nesta afirmação, não assumem, não sentem na pele a responsabilidade do lugar que ocupam. Portanto, esta é uma altura que também temos que ter alguma educação, como diz a Clarice, e depois, durante o mandato, tem que haver algum trabalho, daí já não só do Presidente ou da Presidente, quem quer que seja, mas das lideranças das bancadas, porque aí sim os grupos, os movimentos, neste caso são todos partidários, mas podiam não ser, têm obrigações acrescidas. Portanto, mas são só apenas a imagem das pessoas que se desinteressam, que têm um filho a fazer isto, que têm uma ida não sei para onde, e nós todos hoje temos situações de vida que criamos, não vale a pena estar, ninguém inventa. Se temos 2 filhos, temos que ir com para o futebol, com outra para o balé, e por aí fora. E tudo isto são evidências, só aqui neste mandato só há 4 profissionais da política. Por vezes as pessoas também se esquecem disto. Porque quando a doutora Clarice há bocadinho estava a falar da sessão em que deu o raspanete, vamos dizer assim, aos deputados, não nos podemos esquecer a que horas ela foi feita. E não nos podemos esquecer que há horários e que há pessoas que têm trabalho. Nós sabemos que a lei permite ir às assembleias. Mas quem anda aqui lembra-se perfeitamente que a uma determinada altura, no mandato anterior, eu tive que suspender o meu mandato, porque a gente falava das coisas e a lei permitia-me, mas quando uma pessoa ia sair com a mochila,
quase toda a gente, os olhos iam todos por cima de mim. Portanto, este tipo de coisas também têm que ser tratados com algum bom senso. Porque eu não posso marcar uma assembleia às 4 e esperar que toda a gente saia do emprego ao meio-dia. Tem que haver aqui outro tipo de regras. Eu queria condicionar a sua pergunta, mas como só falta um minuto, se calhar agora pode responder especificamente como é que levamos pessoas à Assembleia Municipal. Participar diretamente. Já foram dadas aqui uma série de situações, mas eu arriscava a dizer mais duas. Por exemplo, nós podíamos tentar um trabalho da Assembleia, e eu falo sempre do trabalho da Assembleia, neste caso da mesa da Assembleia e os líderes de bancada, em que houvesse grupos de interesses que fossem chamados a vir apresentar as suas propostas. Quando digo grupos de interesse, digo zonas moradores de uma determinada localidade, de uma determinada zona do concelho. Ou tinha aqui uma outra situação, que é assim, daquela ela anda a andar por aqui. Se nós tivermos o tal linha telefónica, a tal hora de atendimento que a Clarice falou, eventualmente um canal, que todos sabemos que a Câmara trabalha muito bem, os canais em que haja a possibilidade das pessoas irem meter ao longo do tempo as suas propostas e depois sacar dessas uma ou duas entre a mesa da Assembleia e os líderes de bancada e colocá-los à discussão como ponto e não antes da ordem do dia, acho que pode fazer sentir às pessoas que puseram esses pontos, que estão a ser valorizadas, que estão a ser chamadas a participar e que são aceitas as suas propostas. Eu penso que esta seria uma das situações. Também, a mesma pergunta. Eu sei que estamos aqui a debater mais ou menos o mesmo, de uma forma diferente, mas penso que também é interessante, enfim, mais contributo, neste caso, o seu, sobre como é que nós levamos, ou seja, já temos as Assembleias Municipais online, já temos as Assembleias descentralizadas, agora como é que levamos a própria pessoa, porque são as duas coisas importantes, mas se calhar também é importante termos lá no próprio local os municípios a participar. Claro. Ou pelo menos a assistir. Já não digo a fazer perguntas, mas pelo menos a assistir. Claro que sim. Antes de mais, tudo o que os colegas aqui de painel referiram, exceto ali uma situação que a doutora Clarice falou, que acho que não devia se sentir assim tão confortável na posição, porque senão não havia queixas. Se existem queixas é porque se calhar há coisas que não estão assim tão bem, em várias esferas, e infelizmente, e atenção, isto é uma sugestão construtiva e estou a falar com respeito a todas as pessoas aqui e que nos estão a assistir lá fora. E tem que se ter mais atenção a essas questões. Depois, relativamente à forma que se poderá ter mais proximidade, acho que todas as pessoas aqui presentes e lá em casa sabem o que é que significa a palavra amor. Todas as pessoas que sentem amor no coração e transmitem e têm amor para o próximo conseguem desenvolver o sentimento de proximidade. É muito simples e não estou a falar que seja a Câmara especificamente a desenvolver sozinha, mas em parceria com as coletividades ou com as juntas de freguesia, até porque, particularmente daquilo que muito se ouve, parece que Portomós só vive em festa, mas Portomós tem problemas. E, como a colega Sheila Saldanha referiu, o dinheiro que foi gasto, será que realmente que o caminhão da SICA era efetivamente importante? Temos que colocar esse ponto de interrogação e pensar se calhar esse dinheiro é mais importante para ajudar pessoas necessitadas, que existem muitas, e aqui o excelentíssimo presidente Jorge Vala falou num debate que ajuda e não é mostrado para fora porque são situações sensíveis, mas calhar que o dinheiro que foi aí gasto podia ser ajudado muito mais e fazia todo o sentido. O que eu sugeria é que se fizessem festas, essas festas iam gerar dinheiro para a junta de freguesia, para as coletividades e, por que não, juntarmos equipas? Vamos colocar aqui jovens, então vamos à escola perguntar quem é que quer fazer aqui campanhas solidárias, quem é que quer desenvolver e dar amor pelo próximo. Muitas crianças
e vocês desenvolveram também a parte do Jovem Autarca 5 estrelas, foi uma iniciativa espetacular, mas tenho a certeza que vai-se buscar muitos jovens e aí esses jovens que serão os nossos votantes no futuro vão de certeza começar a votar. E os nossos idosos, as nossas pessoas de idade mediana, vão sentir cada vez mais confiança, porque não é só na altura das eleições que se dá uma bifana, um sumo e olá, estás bom, não. Tem que ser com frequência. A frequência faz ganhar confiança. E é essa confiança que está a faltar neste momento no município de Portomós. E não estou com isso a dizer que tudo o que estão a fazer é errado. Não, fazem muitas coisas certas, mas também fazem muitas coisas erradas. E é por essas coisas erradas que nós temos aqui várias cores. Agradeço, concluo. Agora sim, vamos afastar-nos um pouco deste tópico e vamos falar agora das condições de trabalho da Assembleia Municipal. Há exemplos de Assembleias Municipais, onde vou dar-vos alguns exemplos, onde há salas para cada grupo partidário, onde são disponibilizados tablets como ferramenta de trabalho ou criados e-mails para cada grupo poder receber comunicações dos cidadãos. Daquilo que conhecem da realidade desta Assembleia Municipal e adequando também à realidade onde estamos, acreditam que se podem melhorar as condições deste órgão e será que alguma destas medidas que aqui elenquei é útil, na vossa opinião? E agora começo por Clarice Louro. Eu peço desculpa, mas eu tenho que lhe dar só rapidamente ali uma resposta. Queria lhe dizer, Alba, que na Assembleia Municipal, e nós estamos a falar da Assembleia Municipal, não estamos a falar do Executivo. Aqui está-se a debater a Assembleia Municipal. Eu nunca tive, nem sei que queixas é que a Alba está a dizer. Portanto, quando nós afirmamos, nós candidatos à Assembleia Municipal, teremos que exemplificar muito bem queixas. Eu nunca tive, peço desculpa, eu nunca tive queixas nenhumas desde que aqui estou. E os e-mails da Assembleia Municipal vêm para o Executivo e depois os senhores deputados todos sabem, porque a correspondência é aberta a todos os e-mails. Nunca foi recebida queixa nenhuma e, portanto, depois também é importante nós sabermos o que nos estamos a candidatar, porque nós temos funções muito específicas, com uma ordem de trabalhos muito organizada, temos 5 Assembleias Municipais, essas 5 Assembleias Municipais estão definidas quais são os pontos da ordem do dia da Assembleia Municipal. Nós podemos mudar. Pronto, podemos fazer sessões extraordinárias, podemos fazer tudo aquilo que depois os líderes de bancada e tudo assim vão entender, podemos fazer. Isto também, para quem nos está a ouvir, perceba. Pronto. E o período antes da ordem do dia é que nós podemos falar aquilo que entendemos e o período do público também. Mas o período do público, os senhores deputados, de acordo com a lei, não podem falar, não podem dar resposta, só o senhor Presidente do município. É a lei. As suas explicações são importantes, mas não se esqueça que o tempo está a contar. Muito bem, não há problema. Condições de trabalho. Eu penso que as condições de trabalho podem sempre e devem ser sempre melhoradas. Não sei se fazem falta aos senhores deputados das outras bancadas um local exato com todos os meios disponíveis. Durante o tempo que eu estou cá, há 8 anos, nunca ninguém me pediu nada, nem nunca ninguém me fez chegar nada. Eu sempre tive local para me reunir com alguém que precisa de reunir comigo, com os senhores presidentes de junta, com os senhores deputados. Há sempre um local no município, mas neste momento o município de Portomós não tem uma sala própria para a Assembleia Municipal para poder reunir. Espero que o Sr. Presidente realmente no futuro o faça. Mas eu nunca tive, nunca me chegou que havia necessidade e eu nunca senti essa necessidade também. Hélder Sousa, para si, há condições de trabalho que sejam fundamentais e que querem implementar? Era possível o colega fazer a pergunta, é que eu tenho mais dificuldade em percebê-la assim. Sim, posso repetir. Perguntava se acredita que ferramentas de trabalho, como, por exemplo, criar e-mails para cada partido, ter, por exemplo, tablets para trabalhar, nos quais podem ter acesso aos documentos que precisam analisar para a Assembleia Municipal, se lhe pareciam, na sua opinião, medidas positivas a implementar na Assembleia Municipal, em termos de condições de trabalho? Medidas positivas. Ora, como sabem, eu sou um leigo neste trabalho, já fui assistir a algumas Assembleias Municipais, não muitas, daí também reconheço a minha falha, mas é quase tudo novo para mim, digamos assim.
Sendo assim, neste aspecto, precisava ter, se calhar, para ser mais sincero e mais concreto, precisava ter um maior conhecimento, contra mim falo, mas um melhor conhecimento para poder realmente responder com mais direção, com uma direção mais acertada a esta resposta, e disse. Rui Marco, no seu caso tem alguma experiência, muita experiência, na sua opinião, há condições de trabalho que devem ser melhoradas? É assim, é óbvio que cada vez que a gente evolui e cria novas ferramentas de trabalho, é sempre positivo. A questão da sala é positivo, a questão dos meios digitais, houve um período se calhar era mais pertinente, porque hoje praticamente todos nós temos essas ferramentas. É óbvio que podemos dizer que se queremos ou não misturar umas com as outras, mas isto de andar com 2 telemóveis e 2 tablets e um computador ou um tablet às costas também começa a ser complicado. Portanto, acho que fundamental seria a sala, sim, haver uma sala em que cada uma das pessoas, não só a Sra. Presidente atual, pudesse atender os munícipes, mas onde, por exemplo, qualquer grupo pudesse ter o seu grupo dentro do edifício devidamente identificado como sendo não uma sede de um partido, porque há pessoas que podem ter dificuldade em entrar dentro de uma determinada sede de partido e estar disponíveis para falar com qualquer um de nós depois, se for uma sala para isto dedicada dentro de um edifício municipal, pode ser ou não dentro do edifício principal. Portanto, fundamental para mim era isso. Em relação ainda a outros assuntos, quer dizer, senhora Clarice, queixas é o que não falta. O e-mail pode ser, por exemplo, e agora agarrando no caso da Câmara, nós temos um e-mail institucional e de vez em quando caem lá algumas queixas. Portanto, se temos essas queixas no e-mail institucional da Câmara, possivelmente se houver um e-mail institucional ou das bancadas ou de cada um dos deputados, também podem cair. Portanto, mas isso também é uma coisa que em termos de custo é muito pouco, mas tem significado para as pessoas que podem não querer falar com o Rui ou com a Abna, mas que podem querer falar com a deputada Abna ou com o deputado Rui, ou com a deputada, com qualquer uma das outras. Portanto, essas são situações. Mas na Assembleia Municipal os senhores têm direito, têm tudo, certo? Na Assembleia Municipal os senhores têm a correspondência toda. Eu não, mas não, o senhor é da Assembleia Municipal. Eu ainda não sou deputado. O senhor não é deputado. Tenho que lá chegar primeiro. Toda a correspondência que vai para a Assembleia Municipal vai para os deputados. Não há. E as queixas também. Não é esse tipo de correspondência. Se eu tenho um município que me quer fazer uma queixa a mim... Muito bem, eu levo... Tudo bem. Tudo bem. Se há um problema, ela pode querer fazer um grupo ao Presidente, certo? Outro, que ele pode resolver. Vamos deixar Rui Marco terminar, tem não, 20 segundinhos. O que eu queria só é porque as queixas, quando diz que não há queixas, Clarice, o que não faltam ao longo dos 4 anos aqui na Assembleia foi Municipal. Queixas de saúde e educação. Então, saúde, não houve Assembleia nenhuma que os presidentes de junta não fizessem não são queixas. Portanto, se não houve, eu ouvi-as, a senhora não sei. Não são queixas. Só faltei a 2 e mesmo assim apontaram o dedo. Não são queixas, são assuntos que têm que ser resolvidos e que vão à Assembleia Municipal. Não uma queixa. Temos de avançar agora com são assuntos que têm que ser resolvidos, percebe? Há uma questão, neste caso está como candidato à Assembleia, não está como Presidente. Não? É óbvio que os seus contributos são importantes, mas também tem que ter noção que há um tempo próprio para falar. Portanto, se calhar terá que usar esse tempo na próxima resposta para especificar o que quiser. Avançamos com o Chega, neste caso com a Abna Pato. Condições de trabalho, vou relembrar, penso que já toda a gente está aqui já se esqueceu do que é que estávamos a falar. Condições de trabalho, dei aqui alguns exemplos, não sei se ainda se recorda, e-mail, tablet. Na opinião do Chega, ou neste caso da Abna, o que é que pode faltar ou o que é que gostava de implementar neste campo? Se acha que, do seu conhecimento, que faltam algum tipo de condições, pode achar que não. Exato. É assim, a meu ver, neste momento os meios que estão a ser usados correspondem positivamente. Agora, logicamente que no futuro, se pensarem efetivamente começar a trazer jovens para começar a desenvolver interesse político,
fará todo o sentido. Às vezes não é os meios físicos, são os recursos humanos, irem diretamente às escolas e promover iniciativas de forma que haja interesse, e com base na comunidade que tem interesse, começa-se a desenvolver outras esferas que são importantes, nomeadamente os espaços, porque ter 3 pessoas interessadas não é uma coisa que ter 20 ou 30 ou 50, e acho que o caminho faz-se caminhando dessa forma. Não vou falar pejorativamente do trabalho que tem que ser feito, porque há que falar também o aspecto positivo, e acho que só faz sentido pensarmos a médio prazo, fazendo primeiro o que é importante, é captação de pessoas. Então, primeiro capta-se as pessoas e então, ok, já temos este grupo, vamos pensar então num espaço e também comunicar com as pessoas para perceber as ideias delas, que é muito importante para fazer as mesmas serem desenvolvidas. Para terminar esta ronda, Sheila Saldanha, da Iniciativa Liberal. Em relação ao material e ao espaço, não tenho experiência para falar sobre isso, no entanto, apelo ao voto, votem em mim, para eu poder, na próxima Assembleia, poder manifestar em relação a isso. O e-mail penso que será uma mais-valia, porque tendo um e-mail para o partido, lá está, poderá pessoas que têm mais sensibilidade e até querem se queixar, ou não quero utilizar a palavra queixa, mas cada vez que um município nos dirige qualquer assunto que pretende ser resolvido, vamos falar como mais-valia, porque no fim e ao cabo é uma mais-valia, estamos a contribuir na resolução dessa situação e termos conhecimento da situação em si. Portanto, não sei, penso que o e-mail será uma mais-valia realmente, pois facilita a quem quiser falar diretamente com alguém do partido e claro que depois vermos em termos de privacidade se poderemos partilhar ou não, é uma coisa que também convém ser vista, porque tendo um e-mail, não sei até que ponto é que depois cada partido poderá expor a situação, ou se podemos expor a situação, mas mantendo o anonimato. Em relação a um tablet ou um telemóvel ou um computador, penso que não há necessidade, no entanto, se o município tiver verba para isso, seria provavelmente muito mais bem aplicado a famílias carenciadas, e desta vez não vou falar em termos de escolas e de crianças, mas para quem frequenta, eu vou falar a Serra sem ofender ninguém, mas é porque é a Serra, não é? Há muitas famílias carenciadas e que têm jovens adultos e adultos em casa com deficiências e que não têm capacidade para ter um tablet e provavelmente só têm uma televisão. E esses tablets poderiam ser então alocados a essas pessoas. Todos têm? Alguns não têm. Tem? Mas se têm, pronto, parabéns. E continuamos a fazer um bom trabalho, mas haverá sempre alguém que partiu e o meu, pronto, preferia que fosse utilizado nesse sentido. Em relação ao espaço, lá está, havendo uma linha de apoio diária com uma hora em que a pessoa possa telefonar e expor o seu problema, não havendo um espaço que não se possa reunir com a pessoa em questão ou com o município, poderia ser uma mais-valia termos essa sala. No entanto, não é? Acredito que o Jorge, se qualquer um de nós tiver uma situação que se queira reunir com alguém e não havendo nenhuma sala própria para isso, provavelmente o Jorge empresta-nos a sua secretária ou até a sua sala de reuniões ou a mesa de reuniões e podemos tratar disso. Portanto, tenho que ser eleita para poder falar neste assunto porque não sei. Ok, vamos então para uma nova ronda, neste caso começamos por Hélder Sousa, da CDU. E quando falamos da Assembleia Municipal, mas depois também há outros órgãos autárquicos, nomeadamente a Câmara, as juntas. Na sua perspectiva, qual é que deve ser a relação da Assembleia Municipal, por exemplo, com a Câmara ou com as juntas de freguesia? Há uma relação especial, ou cada órgão é à parte e não há propriamente ali grandes conversas, entre aspas? Não, aliás, grandes conversas tem que haver sempre. E se temos pessoas na Assembleia Municipal, temos pessoas na Assembleia de Freguesia, temos pessoas no Executivo da Câmara Municipal. Portanto, o essencial será sempre a comunicação, ou pessoal, ou digital. A prioridade é essa, é sempre de pessoas para pessoas. E nós vamos à procura. Porque ali a colega estava a falar que enviarem um mail. Ok,
Estou de acordo, mas o enviar um mail pode não ser assim tão fácil para ainda muita gente, muitas pessoas da nossa sociedade. E até podem nem ter com o quê. Portanto, se não tem essa possibilidade, volta à mesma história. Vamos nós, e aí está a situação de termos pessoas na Assembleia de Freguesia e nos 3 órgãos autárquicos. Esse é o trabalho essencial. Presumo eu, na minha ótica de vista, é essa. E depois, aliás, ter a coragem, ter a lealdade de transmitir no sítio certo para a possível solução desse problema, desse ou desses problemas. Ok. Rui Marte, do PS, também a mesma pergunta. Qual deve ser a relação entre a Assembleia Municipal e os outros órgãos autárquicos? Isso acho que é do bom senso, é de senso comum. Portanto, quanto melhores forem as relações entre todos os órgãos autárquicos, melhor. Aliás, eu estava aqui a apontar, longe de mim estar-me a candidatar para ser força de bloqueio a alguém ou para estender tapetes vermelhos a alguém. Portanto, longe de mim tal situação. Temos que ter a força, temos que ter a coragem, a lealdade e falar do que temos a falar, sem medo de nos estarem a apontar isto ou aquilo, porque cada vez que nós falamos, muito mais que o Rui ou qualquer um dos outros, é alguém que está com uma função. Obviamente que essa função vai ser desempenhada tendo em conta a sua forma de pensar, mas não estamos contra, quer dizer, o Rui não está contra o Jorge cada vez que diz ou que vota uma coisa contra. O Rui e o Jorge, penso eu, pelo menos da minha parte, e tenho a certeza que dele também, temos a relação pessoal que temos, mas não deve ser misturada. Agora, andarmos aqui numa Assembleia ou para, de alguma forma, castigar as Assembleias de Freguesia, ou estarmos aqui a bloquear outro tipo de situações, seria o pior que podia acontecer ao Conselho de Portimão. Portanto, nós, se eu ganhar e do outro lado tiver uma das outras forças a ganhar também, certamente que não terá nenhuma força de bloqueio do meu lado. Não é essa a minha forma de estar. Chega. Eu subscrevo aqui as palavras do colega Rui. É muito importante nós sabermos o que estamos a fazer e para onde queremos ir e termos a consciência que estamos a defender valores de pessoas que votaram em nós e que confiaram em nós, e com base nisso eu defendo que a proximidade e uma forma, não sei neste momento se já é executada, mas por exemplo quando existe a troca de e-mails, existir um período mínimo de resposta, ou seja, por exemplo, 72 horas. Ou então, consoante, é como quando vamos ao médico, nós temos várias escalas e várias cores de pulseiras e definir as cores, entre aspas, dos problemas e ter um timing de resposta, porque muitas vezes pode-se perder informação por ser só falada por telefone, ou está ali aquele e-mail, eu já respondo mais tarde e passa, e o que é que vai gerar? É um assunto que não foi resolvido, que se vai traduzir em quê? Pessoas insatisfeitas, e pessoas insatisfeitas não confiam em nós, seja colegas de trabalho, seja os munícipes. Portanto, eu defendo a proximidade, independente das cores. Logicamente, dentro de uma Assembleia vão estar várias camisolas e as camisolas têm que trabalhar todas para o mesmo, em prol do bem-estar da comunidade e ponto final. É o que eu tenho a dizer relativamente a isso. Okay. Sheila Saldanha, da Iniciativa Liberal, a mesma pergunta, ou seja, qual deve ser a relação entre a Assembleia Municipal e os outros órgãos autárquicos? Ou então também posso reformular de outra questão, que embora seja exatamente a mesma, se, na sua perspectiva, tem havido um relacionamento eficaz, se seria necessário aprofundar a ligação com a Junta de Freguesia ou não, com a Câmara, enfim. A pergunta pretende exatamente isso. Aquilo que eu sei, não é? Aquilo que eu leio, porque não estou assim tanto dentro do assunto, é a primeira vez que me estou a candidatar e também não tenho estado presente nas assembleias. Eu penso que a Câmara e as Juntas de Freguesia devem estar a trabalhar em conjunto, mas deve haver uma descentralização. E as Juntas devem ter o poder, muitas vezes, de tomar decisões e de estarem mais autónomas das câmaras. Porque cada junta é que sabe a necessidade mais específica da zona em que representa.
sabe a necessidade dos seus munícipes, sabe a necessidade daquilo que realmente a sua terra necessita. E a Câmara, apesar de ter uma visão geral, não vai saber ao pormenor, não é, o que é que realmente aquela localização precisa. Não tenho muito mais a dizer em relação a este assunto. Exato. Porque lá está, volto a debater a minha ideia inicial, que é o que é que nós vamos debater em relação a esse assunto. Podemos dar sugestões, mas é o Presidente da Câmara, quem se vai candidatar à Câmara, é que tem que dar opiniões e sugestões e projetos, não é a Assembleia. Nós estamos aqui para ir fiscalizar aquilo que a Câmara faz, não é? Que o Executivo faz. Exato. Clarice Loures, do PSD, qual deve ser a relação entre a Assembleia Municipal e os outros órgãos autárquicos e se está a haver, se tem havido nos últimos anos essa relação? Eu acho que tem que haver sempre a relação entre a Assembleia Municipal, os senhores Presidentes de Junta, que fazem parte da Assembleia Municipal, são elementos que votam na Assembleia Municipal, fazem parte, levam os problemas às Assembleias Municipais das suas freguesias, por isso é que eles lá estão, e entre o senhor Presidente do município. Tem que haver uma relação, independentemente da cor partidária de cada um. Porque a Assembleia Municipal levará os problemas que existem ou que a população refere à Assembleia Municipal, tem que os levar ao Sr. Presidente do município, porque é ele que depois vai executar as políticas. Nós não executamos nada. Nós não fazemos nada disso. Nós ouvimos as populações, ouvimos as necessidades e ouvimos os problemas. E como o nosso papel é levar esses problemas ou essas necessidades ao Executivo, para o Executivo executar essas tais políticas. E depois fazer como a Sheila disse bem, se não executar, a gente fiscaliza, para uma boa gestão rigorosa do Executivo. Portanto, tem que haver sempre uma ligação muito forte entre os Presidentes, entre a Assembleia Municipal, todos, entre os senhores Presidentes de Junta e entre o senhor Presidente do município. E se não for assim, as coisas não funcionam, independentemente da cor política. Olha, desculpe interromper já, dado o tempo que ainda tenho. Ali a colega Sheila agora, para mim, regrediu um bocado no debate. Voltou à situação de fiscalização. É óbvio que tem que haver fiscalização. E o essencial é haver muita fiscalização. Porque havendo muita fiscalização é sinal que houve conteúdo a entrar e há projetos a elaborar, há trabalho a prosseguir, há ideias novas. Aliás, tudo faz parte, mas o essencial é realmente haver muita fiscalização, é sinal que houve muito trabalho a entrar. Seguimos então agora com o tópico seguinte. Falava aí de, independentemente, Clarice Loures, independentemente de qualquer cor partidária, e é sobre imparcialidade que vamos falar agora. O ou a Presidente da Assembleia Municipal tem, obviamente, o dever de isenção, bem como os restantes membros da mesa. No entanto, não podemos esquecer que são eleitos por uma força partidária. Como é que acreditam que deve ser gerida a Assembleia Municipal de forma a conseguir manter esta imparcialidade? Acredito que possa ser um desafio. Começamos agora por Rui Marques. Tem que ser mesmo, tem que ter capacidade mental para ser imparcial. É óbvio, todos nós sabemos que em caso de empate, e desta vez temos aqui uma série de forças políticas, portanto é acrescido o número em relação ao normal, pode haver até aí alguma polarização dentro da Assembleia, e a gente sabe que o Presidente da Assembleia, em caso de voto, tem, vamos dizer, 2 votos, e aí ninguém pede, isto é, normalmente não se pede, nem passa a ser não isento se utilizar o seu voto de qualidade para desempatar alguma das situações. Agora, é fácil, digo eu, temos que quem estiver na mesa tem que se descolar um bocadinho e tem que se perceber que deixou de ser um bocadinho da bancada, apesar de ter os seus direitos de voto, ter as suas convicções, ter os seus grupos de trabalho e avançar com distribuição de tempos de forma igualitária, não andar a escolher agora quem vai responder primeiro e depois deixar estrategicamente uma pessoa com o fim, porque já sabe que essa tem mais capacidade para responder ou para dar, portanto, para dar assim umas pancadinhas nos outros. Esse tipo de situações tem que ser trabalhada e tem que ser sentida por todos os deputados, que a linha é sempre a mesma.
Ou seja, não é hoje é amarelo, amanhã é azul. Não, isso não funciona. Ou na situação de uma apresentação, por exemplo, uma bancada tem um tratamento e depois do outro lado da bancada tem outro tratamento, porque, e tem que se perceber quando são atitudes políticas e quando são atitudes de mero desrespeito pelo regimento. Porque muitas vezes, e aconteceu algumas vezes este mandato, eu estou-me a lembrar daquela situação da saúde, que eu nunca teria feito aquilo. Agora, eu não desrespeito, nem me levo a mal a atual Presidente, que está agora em final de mandato e a recandidatar-se, tê-lo feito porque ela estava a fazer cumprir o regimento. Acho é que se pode, e se tiver sempre a mesma linha, se houver um caso ou outro, a gente diz, pronto, foi um mau momento, foi uma falha, foi qualquer coisa e sabemos que há isenção. Mas não é mais que isso, portanto, a minha forma de pensar é isso. Há sempre uma linha condutora e vamos por aí. E é igual para toda a gente. Abna, acredita que este pode ser um desafio? Claro que sim, porque nós somos humanos e como humanos temos falhas, logicamente. Só que, sendo que um dos nossos deveres é a imparcialidade, se eu eventualmente for eleita, não me vão ver aí a saltar em cima de palcos com cores. Não vão, certeza absoluta. Porque não é esse o meu papel. Relativamente a outras questões, não consigo acrescentar tanto como aqui o colega do painel, que já é veterano nisto, que já viveu situações e com base nessas situações está a falar, mas esta última Assembleia Municipal que aconteceu, tive a oportunidade de ver ali uns pequenos trechos e senti ali presidentes de junta bastante desagradados e alguns deputados bastante desagradados com situações de desrespeito, qualquer um pode assistir, está online, que aconteceram. Eu não as presenciei, mas para serem faladas, e unanimamente, é porque algo efetivamente aconteceu. Eu serei o mais imparcial possível e é o que eu tenho a dizer. Sheila, qual é o seu entendimento sobre esta questão? Nesta questão, e quero dar os parabéns à doutora Clarice, que tem sido uma excelente moderadora, porque é preciso ser imparcial em relação aos partidos, e de ser moderar muitas vezes e conseguir acalmar os ânimos. Penso que tenha sido uma mais-valia nos últimos 2 mandatos, que antigamente, por aquilo que se sabe e que li, as assembleias às vezes eram um bocadinho agressivas. É um desafio, para mim será um desafio. O colega está-se a rir, mas será um desafio, porque sou nova, como a Alva somos novas nisto, portanto, no caso de sermos eleitas, teremos muito que aprender, mas é preciso realmente ser imparcial, respeitar os tempos e, por que não, desligar os microfones, como se faz na Assembleia da República, porque 2 minutos, 2 segundos, 3 segundos, 20 segundos, 1 minuto, num fim de um dia de trabalho. Eu começo a trabalhar às 5 da manhã, todos os dias. Estar aqui, esses minutos todos vão agregar, se calhar, 20 minutos no fim do dia, que são cansativos. Portanto, é preciso realmente ser uma moderadora acima de tudo e imparcial em relação aos partidos. Porque quando nós estamos a trabalhar numa Assembleia e apesar de sermos eleitos pelos partidos, estamos a trabalhar todos para um bem comum. Estamos a trabalhar para a nossa terra, o amor que temos à nossa terra e a mais-valia que é a nossa terra, não é? E é importante isso, trabalharmos em união, não estarmos aqui numa guerra de partidos, mas sim numa união em que cada partido tem o seu ponto de vista, tem a sua ideologia e que é através disso que conseguimos melhor representar os municípios. Clarice, no seu caso, faço a questão noutro tempo verbal, tem sido difícil manter essa imparcialidade? Não, não é verdade. Tem sido rigorosamente imparcial na condução formal dos trabalhos da Assembleia Municipal, mas rigorosamente. Até que, para ser tão rigorosa, eu coloquei, e foi aprovado por unanimidade, no regimento, tempos. E assim cada um sabe os tempos que tem. E digo-lhe sinceramente, muitas vezes fico ansiosa, porque um deputado fala tanto que os outros que pediram a palavra já não têm tempo para falar. Agora, e isso eu acho que deve ser sempre rigoroso na condução formal dos trabalhos. É evidente, como disse bem, no voto, eu fui eleita pela minha bancada. Portanto, tenho de votar, e nós temos direito a voto,
pela minha bancada. Agora, na condução dos trabalhos, não. Eu não sei o que é que se quer referir. Na última Assembleia Municipal, eu fui rigorosa naquela situação dos senhores presidentes. Cumpri rigorosamente o regimento. E o regimento é para cumprir rigorosamente a democracia, diz-nos isso. Quer a gente queira, quer a gente não. Agora, é evidente, pode acontecer. Parece que uma situação ou outra que, por algum motivo, nós não estejamos atentos, nós, mesa. Mas, por amor de Deus, os senhores deputados todos que estão chamam a atenção da senhora Presidente. E é neste chamar de atenção do que está melhor ou do que está pior que nós chegamos a um acordo. E é assim que os presidentes das Assembleias Municipais devem fazer. Não está bem? Trata-se do assunto para resolver a situação. E está ali o candidato que esteve sempre comigo, sabe perfeitamente que eu fui sempre rigorosa e na condução dos trabalhos. Outra coisa que disse e que eu gostava de dizer, nestas Assembleias Municipais tem sido a mesa a dizer quem fala primeiro, quem fala em segundo, quem fala em terceiro. Que pedi várias vezes às senhoras líderes da bancada para quando me dessem os nomes das pessoas que iam falar, que me dissessem quem é que queria que falasse primeiro, segundo, terceiro e quarto. Nunca chegou à mesa. Como nunca chegou, é o meu primeiro secretário que refere quem é que vai falar, se é o Sr. Presidente de Junta, se é o candidato, se é a deputada A, a deputada B ou a deputada C. Mas com os tempos eu estou descansada porque eles estão lá. Portanto, eu considero para mim e para quem quer ganha que na condução formal dos trabalhos nós temos de ser rigorosamente isentos, independentemente do partido. E isso eu tenho feito. Para terminar, Hélder Sousa, para si seria fácil fazer esta distinção entre partido e a situação? Para pegar em algumas palavras ali das colegas do painel, realmente se há um propósito de trabalho, esse propósito deve ser mantido. E não deve haver curvas ou jeito do condutor. Percebemos? O que é que acontece? Tanto de uma parte como da outra parte. É assim a minha lógica, devemos ser coerentes com a tal, e devemos ter a democracia em nós mesmos, porque há 53 anos não era possível estarmos aqui a fazer o que estamos a fazer. E então acho que se há um fio condutor, e tem que haver, e temos que ser imparciais também com todos e tomar o nosso rumo com firmeza, com lealdade e com seriedade. Isso. Ora bem, estamos a entrar na reta final deste debate. Eu faço esta ressalva porque, que é para depois os nossos candidatos, e agora brincando um pouco, não dizerem que não avisámos, enfim, que é para usarem agora os últimos cartuchos, entre aspas, para esta última ronda. Depois vai haver então a intervenção final. E nesta ronda vamos, enfim, falar mais ou menos daquilo que já temos vindo a falar, mas de uma forma mais específica, que é em relação às assembleias temáticas. Tem sido testado, foi testado agora pelo PSD, também já tinha sido testado pelo PS, e o modelo que tem vingado mais ou menos, ou pelo menos o que tem estado em uso, tem sido, salvo exceções, tipo a Assembleia Municipal dedicada a homenagear a mulher e também ao 25 de Abril, por razões óbvias, mas tem sido, ou seja, têm sido convidadas as pessoas para, no próprios trabalhos da Assembleia, num espaço próprio, intervirem. Isso, quanto a mim, levanta algumas questões, nomeadamente o tempo das sessões, mas isso é apenas a minha visão pessoal. Portanto, o que eu quero perguntar é a cada um de vós o que é que pensa disto. Partindo do pressuposto que vamos ter sessões temáticas da Assembleia Municipal, ok, mas como é que as vamos organizar? Dentro dos próprios trabalhos da Assembleia, fora que temas, enfim, deixa o vosso critério. Começo por na Pato, porque realmente faz parte da ordem. Ok, não tem problema algum. Eu acho que as assembleias, a meu ver, temáticas devem ser feitas ou pensadas, elaboradas fora do contexto, do âmbito do que é uma Assembleia Municipal. Porquê? Porque eu considero que isso é um extra. Se é um extra, ok, vamos nos unir, vamos desenvolver aqui algo simbólico derivado ao Dia da Mulher, por exemplo. Mas
É importante, claro que é importante, nós todos derivamos de uma mulher, logicamente, só que saímos, quer queiramos, quer não, um pouquinho da nossa linha condutora do que é uma Assembleia Municipal, então por essa forma, a meu ver, deve ser feito extra. Ok. A Sheila Saldanha, também a mesma pergunta. Assembleias temáticas, sim, presumo que sim. Em que moldes? Eu concordo com a Alba, eu penso que as assembleias temáticas, eu penso que, para mim, a Assembleia, para virmos aqui tratarmos de assuntos e de fiscalização de contas, esclarecer os municípios e deixarmos os temas que poderão ser debatidos e até aprovados na Assembleia, mas deixá-los para fora da Assembleia. Ok. Clarice Louro, segue um modelo, portanto, presumo que seja o seu modelo ideal, mas há hipóteses de melhorar na sua perspectiva? Assim, tudo há hipótese de melhorar em tudo na vida e nas assembleias também. As assembleias municipais nós temos que fazer 5 assembleias municipais ordinárias com pontos que não podemos fugir. Depois podemos fazer mais e podemos fazer assembleias municipais temáticas fora deste contexto. Sim. Pronto. E eu acho que são importantes, desde que se considere que, porque uma Assembleia é uma reunião e tem que haver determinados objetivos para aquela reunião, objetivos muito concretos. O que é que eu quero, o que é que eu pretendo com esta Assembleia temática? Pronto. E desde que esses objetivos sejam bem definidos, eu concordo. Agora, também não sou eu, Presidente da Assembleia, que vou sozinha definir isto, e nunca o fiz. Reuni sempre com os líderes de bancada, com o PS, neste caso, com a líder de bancada do PSD, e expliquei. Vamos fazer isto, concordam? E as senhoras líderes de bancada, possivelmente falaram com as suas bancadas e concordaram. E foram feitas. E, portanto, eu concordo. Têm sido feitas da homenagem à mulher, têm sido feitas do 25 de Abril, mas podemos fazer uma Assembleia que os deputados, as sessões, ou seja, as Assembleias Municipais têm uma senha. E a senha é uma senha de presença, com o pagamento também da deslocação. E uma Assembleia Municipal fica cara a nós todos. Portanto, essas Assembleias Municipais que eu tenho feito não são pagas. Não. Portanto, são Assembleias que convido, mas que entendi, a meu ver, que não deviam de ser. Mas podemos fazer Assembleias Municipais com os deputados todos para discutir determinados temas, sempre a melhorar. Depende se houver necessidade de o fazer e que todos entendemos que há necessidade. Isso eu concordo. Helder? Sim, eu acho que há necessidade de realmente se promover a fazer as assembleias temáticas, porque aliás, como o próprio nome indica, há um tema, e havendo um tema, temos a probabilidade de se especificarmos nesse tema e de melhorar, porque daí temos mais tempo só dedicado àquele tema. Sim, acho que seria útil, independentemente de ser remunerado ou não, mas o nosso trabalho é em prol da sociedade, o bem comum. Acho que não vejo nada contra essa possibilidade. Ok. Antes de passar a Rui Marco... Só para esclarecimento. As assembleias extraordinárias que nós podemos fazer também podem ser, ou seja, a pedido dos senhores dos deputados, que lá estão, que pedem uma Assembleia Extraordinária, a pedido do senhor Presidente do município, por algum motivo tem que ir àquela reunião e faz lá, mas também a pedido dos municípios. Um grupo de portugueses, da população, entende que quer ver debatido determinado tema na Assembleia Municipal e pode pedir. E nós temos que realmente promover essas assembleias. Portanto, há aqui regras, mas que podem ser realmente trabalhadas. Exato. Antes de dar a palavra a Rui Marco, e a bem da correção, que nós, obviamente, gostamos de ser o mais corretos possíveis, há que fazer aqui um esclarecimento ou uma correção em relação àquilo que eu disse. Portanto, o que se passa, ou que se tem passado, é que, neste caso, a Presidente tem levado de vez em quando, alguns temas, alguns convidados às Assembleias Municipais, elas são ordinárias à mesma, no entanto, tem tido alguns convidados. E isso é um pouco diferente de uma Assembleia temática exclusivamente para isso. Mas eu coloco em discussão as duas coisas, ou seja, devemos levar temas para uma Assembleia Municipal ordinária, um tema de discussão grande, fazemos as Assembleias temáticas à parte. Como é que vê isso, Rui Marco? Assim, eu acho que já comecei por responder essa pergunta, porque quando eu no princípio
falei da hipotética chamada de grupos de interesses. Quando estava a falar não era grupos de interesse do Clube da Sueca, era clubes de interesse de assuntos pertinentes para o Conselho. Se nós chamarmos eu agora não tenho aqui nenhum presente, mas um grupo de uma determinada localidade que tem um problema grave e o chamarmos a vir fazer a intervenção, se lhe tabelarmos o tempo, o tabelar entre aspas, e a forma de intervir, acho que cabem perfeitamente dentro das associações, dentro das Assembleias Ordinárias. Portanto, agora, eu sou daquelas pessoas, e eu lembro-me sempre de uma situação caricata que se passou em Porto de Mós há alguns anos, que por não se querer fazer uma Assembleia Municipal extraordinária, se não se conseguiu chegar a tempo de se fazer um empréstimo. Eu hoje já duvido se o empréstimo era ou não necessário, mas pronto, quando houve aquele aparecimento da Troika, alguém não quis pagar cerca, salvo erro, de 2.000 euros por uma Assembleia extraordinária e depois ficou-se pelas covas, como se costuma dizer. Portanto, este tipo de estarmos a falar de Assembleias Municipais, se são caras ou não, é assim, as Assembleias, gasta-se dinheiro, óbvio, mas quando se gasta dinheiro por uma coisa que seja pertinente, deixa-se de gastar e passa-se a investir. Portanto, Claro que ninguém deixe nunca de se fazer uma Assembleia extraordinária por uma coisa destas. Em relação ainda à parte das Assembleias extraordinárias, eu sou daquelas pessoas que acham que há duas que são fixas. Contas e orçamento são sagrados. Vale a pena, porque a gente vai estar muito tempo, a menos que depois se passe tudo por cima da rama e andamos aqui a fazer um montão de tempo, como já tem acontecido no antes da ordem do dia e na apresentação não sei de quem, e depois então é a acelerar, porque estamos a chegar ao fim da hora e não se discute o que é efetivamente necessário. Portanto, essas são essas duas, mas temos mais três. E essas três, há situações que claramente têm que ser extraordinárias. Só um ponto extraordinário, que eu penso que há de andar aí a ser trabalhado. Não tenho a certeza que está a ser trabalhado. E, por exemplo, daqui a algum tempo, não sei precisar quanto, não tenho essa informação, há de vir um PDM, há de vir uma estratégia qualquer para um determinado assunto. Essas, no meu ver, deviam ser todas extraordinárias. Não é por causa dos 70 euros que a gente leva para casa, mas são assuntos específicos que devem ser devidamente debatidos e devem ter aquele tempo. Não é estarmos ali a acelerar. A lei não depois, permite. as temáticas. A lei não permite. Não a lei não permite. Todas as Assembleias Municipais têm a sua ordem de trabalho de acordo com a lei. Não permite ser uma extraordinária para aprovar o que está a dizer. Tem que, a ordem de trabalhos está definida nas 5. E o senhor sabe melhor isso do que eu. Se vocês fizerem uma Assembleia extraordinária, seja pelo assunto que entender, só tem esse ponto, não tem período antes da ordem do dia e esse é esse ponto que se debate. Claro. E a lei permite. Agora, o que a senhora entende, não entende certamente o mesmo que eu. Agora, a lei permite. Mas não é isso que eu estou a dizer. As temáticas, como estavam a falar, de convidar pessoas, ou a tal do 25 de Abril, eu também acho que não devem ser vulgarizadas. Portanto, devemos fazer algumas que efetivamente sirvam para marcar a situação. E como o meu colega tinha prometido, vamos agora então para as alegações finais. Voltam a ter 3 minutos, que é para aproveitarem para falar para os munícipes diretamente sobre vocês, sobre a vossa candidatura e porque é que acreditam que são a melhor escolha para este cargo. Começo agora pela Sheila, da Iniciativa Liberal. Obrigada. Antes de mais, obrigada novamente por o convite e por aqui estar. Obrigada a todos que aqui estão presentes e que estão lá em casa. Começo por dizer que sou candidata e atrás de mim, ou ao meu lado, como eu gosto de dizer, apesar de pormos lugares 2, 3 e 4, eu gosto de dizer que quem está ao meu lado a trabalhar nesta lista são tudo pessoas com amor a Porto de Mós, pessoas que querem desenvolver Porto de Mós, que acreditam que Porto de Mós é o local onde nós devemos de viver e ficar e envelhecer. Sou mãe, todos sabem, há bocadinho não disse, sou mãe de 2 rapazes que criei sozinha e como tal considero-me uma guerreira. Mais do que uma guerreira, aceito desafios, sou destemida e não tenho medo de trabalhar. Daí achar que sou uma excelente candidata aqui à Assembleia Municipal. Apelo ao vosso voto, obviamente, senão não estaria aqui. E pronto, e esperamos que Porto de Mós tenha uma transparência e
desculpa que eu perdi, nós apelamos a uma transparência de política, não é? Uma política transparente, uma política, não me conseguem ouvir, não, uma política transparente, uma política próxima da comunidade, e é isto que eu tenho a dizer. Espero contar com vocês, espero poder mostrar aquilo que eu sou capaz e o trabalho que consigo desempenhar no município. Portanto, votem em Iniciativa Liberal e vou contar com vocês. Clarice Louro. Muito bem, então, ao lado do candidato Jorge Vala, nós somos uma equipa de pessoas competentes, motivadas, com experiência política, também uma equipa renovada, jovem, que conhece o Conselho e que o Conselho também conhece. Esta equipa de gente preparada é para ser a voz digna dos portumosenses na Assembleia Municipal e porta-voz dos anseios e das suas aspirações. Os portumosenses conhecem-me e sabem que de mim podem continuar a esperar uma conduta irrepreensível e de rigor na presidência da Assembleia Municipal, nas funções de representação, na condução formal dos trabalhos, na atenção aos anseios da nossa comunidade, na auscultação das necessidades de todos e de cada um. Com o vosso apoio, com o voto de todos, reforçaremos a Assembleia Municipal enquanto espaço de dignidade, de democracia viva, de escuta ativa, de verdade e de transparência ao serviço dos municípios. Nos últimos 8 anos, Porto-Mós tem tido uma Assembleia Municipal responsável, digna, dialogante, aberta e próxima dos municípios, onde se respira democracia e com o voto no PSD, no próximo dia 12 de outubro, assim continuará para os próximos 4 anos, porque é assim que continuaremos, eu com o Jorge Vala, a fazer a diferença. Hélder Sousa, porque é que devem confiar em si para este cargo? Se me permite, eu voltava atrás um bocadinho. Aquilo que o Rui aqui mencionou vai ao encontro da tal situação de trazer a população à política, à Assembleia Municipal, quando falamos das reuniões de um aspecto único. Trazendo grupos à Assembleia Municipal, vai ao encontro dessa tal situação que referimos atrás. Quanto à última pergunta, aliás, a candidatura da CDU é feita de pessoas para pessoas e com as pessoas. Assim, espero alguma força da população para poder, com a força da população, para poder me darem força para eu poder, e otimismo, para eu poder desempenhar realmente o meu trabalho, caso assim seja a vontade da população. E dia 12, votem CDU, caso assim o entenderem. Muito obrigado e boa noite. Rui Marcos, as suas alegações finais. Portanto, grande parte das pessoas sabe quem eu sou, portanto acho que no Conselho de Porto-Mós conhecem também a minha forma de estar na política, colaboro quando tenho que colaborar, da mesma forma que chumbo, entre aspas, quando acho que tenho que chumbar. Aquela situação de dizerem que uma pessoa está sempre a chumbar ou que está sempre a aprovar, não se encaixa muito na minha forma de estar. Tenho um enorme amor pelo Conselho. Muitas vezes tenho os meus 3 filhos fora. Um diz-me para ir para lá, o outro para lá, mas não, é aqui. Já tive 10 anos fora, já chegou perfeitamente. Já não volto a sair, a menos que me obriguem. Portanto, essa é uma das situações que eu sinto. Não me proponho aqui ao lugar do Presidente da Assembleia para ter um qualquer penacho ou para ter uma linha a mais para pôr no currículo. Como já disse há bocado, não serei, se ganhar e se for eleito, porque nós podemos ganhar as eleições e não ser eleitos presidentes da Assembleia, mas se ganhar, não estarei aqui para ser força de bloqueio a ninguém, da mesma forma que não andarei aqui a bajular ninguém, nem a estender sistematicamente o tapete vermelho e a fazer elogios que cada vez que a gente ouve algumas pessoas já sabe o que é que vai acontecer, uns para um lado, outros para o outro. Queria ver se no fim do mandato não me poderiam apontar essa situação. Conheço bem o funcionamento da Assembleia, tenho as minhas ideias para a Assembleia e no dia 12 acho que nós temos e merecemos a confiança para que tenhamos 4 anos de mandato, seja quem seja o Presidente de Câmara,
em que mudemos algumas atitudes, acho que ficou patente ao longo do tempo do debate o que eu fui falando. Para terminar, quero aqui assumir, porque acho que deve ser assumido, se eu tiver um voto a menos que outra entidade qualquer, não serei candidato a Presidente da Assembleia a partir desse momento. Portanto, basta eu ter um voto a menos, a outra pessoa que tiver o voto a mais, seja qualquer ele que seja dos outros 4, terá certamente o meu apoio para Presidente da Assembleia, de forma a fazer valer a intenção da população, porque, como disse a Clarice há bocadinho, os Presidentes de Junta entram, votam e, como sabem, o meu partido só tem 3 cabeças de lista às juntas, à partida já vamos já vamos lá atrás, ou melhor, ainda vamos lá atrás. Por isso, dia 12, faço um apelo ao voto no Partido Socialista e na minha equipa, que acho e tenho a certeza que temos uma equipa capaz e competente para desempenhar as funções. Muito obrigado. E para terminar, Abna Pato. Caros Munícipes, em casa aqui presentes, eu gostaria de poder contar com o vosso apoio e a oportunidade de confiarem em mim e em toda a minha equipa, que são pessoas com várias faixas etárias, pessoas da terra, não só da terra, mas mesmo pessoas de trabalho, que sabem as dificuldades do que é encarar o dia-a-dia. E com base nisso e em preocupações próprias e que recebem diariamente, estaremos aqui para dar voz a todos vós, por um conselho melhor. Por isso peço-vos que pensem e votem com consciência no dia 12 de outubro, que deem a oportunidade de fazer sonhar por um município melhor e mais equitativo. Exatamente, mas perceberam, isso é o que importa, porque errar é humano, isto foi uma pequena falha, mas a vontade de fazer chegar e acontecer está cá toda, a minha e da minha equipa que está aqui presente e lá em casa. Vamos. Agora sim, damos então por terminado o debate com os candidatos à Assembleia Municipal de Porto de Mós. Agradecemos a quem esteve a assistir aqui no Cineteatro ou através da Rádio Dom Fuas e também das nossas páginas de Facebook. Recordamos também que na próxima sexta-feira, 3 de outubro, será a vez também do Cineteatro acolher um novo debate, neste caso com os candidatos à Câmara Municipal de Porto de Mós. Portanto, mais uma vez, obrigado pela vossa presença, por quem esteve aqui, quem esteve a ouvir-nos e a ver-nos online. Uma boa noite para todos. Obrigada.